Oi pessoal, estamos de volta com o nosso Desmistificando Espiritismo e hoje no nosso episódio 55 a gente dá continuidade para o último livro, ou melhor, para o último capítulo do último livro de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, né? Então esse é o capítulo de Esperanças e Consolações, ou melhor, é o bloco de capítulos, né? O livro chamado Esperanças e Consolações, e o capítulo 2 do livro quarto é chamado Penas e Gozos Futuros. Então a gente veio, né, nos últimos episódios, ele era um capítulo bem longo, como eu falei para vocês, né? A gente veio tratando de várias questões relacionadas com a natureza das penas e dos gozos futuros, né? Falando um pouco sobre a questão das penas temporárias e a expiação e os arrependimentos. E hoje a gente vai dar continuidade com a sessão chamada Duração das Penas Futuras. Eu aproveito também para recomendar para você que você assista com cuidado esse episódio, que você, talvez se você for o caso, você estiver fazendo um estudo, você assista ele mais de uma vez, porque a linguagem desse episódio, desse pedaço do capítulo, ela é bem rebuscada, tá? Ela tem pontos onde vocês vão ver que tem vários pequenos cortes, porque eu estava tentando fazer os breaks de forma que a gente conseguisse acompanhar de maneira adequada, porque tem muitos pedacinhos, então esse episódio até ficou um pouquinho mais longo do que a gente estava fazendo os últimos, né? Mas eu acho que foi importante construir com cuidado e tentar explicar cada pedaço das respostas, porque são temas muito importantes, tem a ver com alguns elementos fundamentais da doutrina espírita, como, por exemplo, a questão das penas eternas, está relacionada com a ideia do inferno eterno, né, da punição eterna por Deus, que o Espiritismo tenta desconstruir, tá? Então assistam com cuidado, tenham um pouquinho de paciência, se for o caso, volta um pedacinho e vê de novo, que acho que vai fazer diferença, tá bom? Então, vamos lá. Então, duração das penas futuras. Questão número 1003. A duração dos sofrimentos do espírito, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura, ela é arbitrária ou ela depende de alguma lei? Quer dizer, ela é uma coisa que é decidida aleatoriamente ou decidida pela força da vontade de alguém simplesmente, ou tem alguma lei que rege a duração do sofrimento do culpado? A resposta é: Deus nunca age por capricho, quer dizer, Deus não é caprichoso, Deus não faz as coisas simplesmente porque, agora eu vou fazer assim. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. 1004. No que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? A resposta é: no tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em se melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se purificam, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. E essa resposta é assinada pelo Espírito de São Luís. Quer dizer, a duração do sofrimento ela está relacionada com o tempo que o espírito precisa para melhorar. Isso é importante, né, para a gente lembrar, porque às vezes as pessoas pensam que Deus age no sentido de castigar a gente, e não é no sentido de castigar, né? Quando Deus impõe para a gente as penas, né, que estão relacionadas com as coisas que a gente faz de errado, ele impõe elas na medida da nossa necessidade de aprendizado. Quando a gente aprende, né, o que precisa e melhora, a gente não sofre mais. A gente sofre pelos nossos erros, não porque Deus quer que a gente sofra. E eu acho que é isso que São Luís tenta deixar tão claro. Várias das próximas respostas vão ser assinadas por ele. Eu vou estar sempre por ele e por alguns outros espíritos que se identificaram com Kardec, né, nesse capítulo. Então eu vou sempre anunciando quem foi que respondeu isso. Questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo. Quer dizer, o espírito que está sofrendo, o tempo parece que é tão longo quanto o tempo de vida ou é uma coisa mais curta, né? Aí o espírito fala, na verdade parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação,
o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Quer dizer, o espírito que está sofrendo, ele não dorme, não tem descanso de sofrimento. Então o tempo parece que demora muito mais para passar. Parece que, sei lá, um ano para ele parece em 10. Ele fica carregando aquele sofrimento, né? Ele não tem descanso. O alívio dessa sensação do tempo que se arrasta só vem com a elevação espiritual. É isso que o Espírito tenta explicar aqui. Vou botar um foninho porque a minha rua está muito barulhenta aqui, senão vocês não vão ouvir nada do que eu estou falando. Questão 1006. Os sofrimentos do Espírito poderão durar eternamente? Quer dizer, um Espírito pode sofrer para sempre? E a resposta é: se ele fosse eternamente mau, isso é, se nunca se arrependesse, nem se melhorasse, com certeza o espírito sofreria eternamente. Deus, porém, não criou os seres destinados a permanecerem voltados perpetuamente para o mal. Ou seja, Deus não criou a gente para ser mal para sempre. Apenas os criou ignorantes e simples, tendo todos eles que progredir em um tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. Essa vontade pode ser mais ou menos atrasada, do mesmo modo que há crianças que são mais ou menos adiantadas. Mas, cedo ou tarde, ela aparece por força de uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e se tornar feliz. A lei que governa a duração das penas é, portanto, supremamente sábia e magnânima, pois ela condiciona a duração do sofrimento aos esforços do espírito. Jamais o priva, jamais tira dele o seu livre-arbítrio. Se ele fizer mau uso dele, sofrerá as consequências. Essa questão também é assinada por São Luís. Quer dizer, aqui ele deixa bem claro, né? O sofrimento, ele dura o tempo que durar a nossa incapacidade de nos melhorar. Quanto mais a gente se esforçar e se melhorar, quanto mais a gente quiser melhorar e fizer o que precisa para melhorar, mais rápido o nosso sofrimento acaba. Então, se a gente fosse capaz de querer ficar virado, né, voltado para o mal eternamente, a gente sofreria para sempre. Mas como Deus, né, fez as coisas de forma que o espírito, uma hora ele não quer mais sofrer, uma hora ele acorda e ele quer ser feliz. E aí ele começa a se esforçar para se melhorar. E com isso o sofrimento dele vai diminuindo. 1007. Existem espíritos que jamais se arrependem? Essa resposta também é de São Luís. Existem aqueles cujo arrependimento é muito atrasado. Porém, esperar que eles nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulta. Quer dizer, não tem como o espírito nunca se arrepender. Uma hora ele se arrepende de agir mal, porque ele cansa de sofrer e ele quer melhorar. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não existem aquelas que são impostas a ele por um tempo determinado? Aí a resposta é, essa resposta também é de São Luís. Sim, há penas que podem ser impostas ao espírito por um determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, sempre aceita o seu arrependimento, de forma que o desejo de se melhorar nunca é inútil. 1009. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Essa é uma questão que remete diretamente à questão do inferno, né? da crença cristã, né? Nunca então vai ter uma pena que seja imposta eternamente? Aí a resposta do Espírito é: perguntem ao seu bom senso, à sua razão. Perguntem a ela se uma condenação eterna, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. O que é de fato a duração da vida, ainda que seja de 100 anos, diante da eternidade? Eternidade! Compreendem bem essa palavra? Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperança, por causa de alguns erros. O juízo de vocês não rejeita essa ideia? Que os antigos tenham considerado que o Senhor do Universo fosse um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que eles estavam,
eles atribuíam à divindade, ou seja, eles achavam que a divindade tinha as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar a ele as qualidades que ele mesmo colocou como dever às suas criaturas? Não haverá uma contradição em dizer que ele tem bondade infinita e vingança infinita? Vocês dizem que, antes de tudo, Deus é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas horríveis e eternas a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se ele não lhes desse formas de compreendê-la? Quer dizer, como que ele poderia obrigar os filhos a aceitar a justiça dele se ele não deixasse eles entenderem? Que justiça é essa que ele entende, né? Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não vem de fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para se melhorar? Aí é que se encontra a verdade dessa ideia, né, desse preceito. A cada um segundo as suas obras. E essa resposta ela é assinada por Santo Agostinho. Aí tem outras respostas para essa questão. Olha que interessante, né? Então essa questão se existem penas eternas, ela é uma questão que tem várias respostas. Então essa primeira foi dada por Santo Agostinho. Aí vai ter mais algumas aqui dadas por outros espíritos, depois tem um comentário do Kardec. Então vamos lá. Empenhe-se por todos os meios ao seu alcance em combater, em eliminar a ideia da eternidade das penas. É uma ideia que blasfema contra a justiça e a vontade de Deus, que é a fonte mais profunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, né, assim, as pessoas, desde que suas inteligências começaram a se desenvolver. O espírito, quando começava a se esclarecer, ou apenas quando tinha acabado de sair da ignorância, logo entendeu que isso era uma injustiça monstruosa. E a sua razão repele, rejeita isso. E então, desde então, ela raramente deixa de confundir, ou seja, deixa de misturar na mesma condenação a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Então, quer dizer, até aqui ele está falando o seguinte, está falando que essa é uma ideia que a gente precisa combater, porque ela é uma ideia que distorce a justiça e a bondade de Deus, né? E que desde que o homem começou a se esclarecer um pouquinho mais, ele começou a entender que era um absurdo essa ideia de ser punido eternamente por um erro que tinha uma duração, né? E aí ele fala, olha, desde que o homem entendeu que isso era injusto, então ele começou a condenar não só a ideia, mas o Deus a quem ele atribuiu essa ideia. Quer dizer, como ele fala assim, poxa, se esse Deus está trazendo, se ele faz uma condenação tão absurda assim, que Deus é esse, né? Então aí o homem começou a rejeitar a ideia de Deus, por acreditar que esse Deus que deveria ser um Deus bom e justo, podia ter uma forma tão injusta de tratar as pessoas. E é isso que o Espírito está falando. Daí ele continua. Daí, ou seja, disso, né, vem os males sem conta que caíram sobre vocês, para os quais viemos trazer remédio. A tarefa que apontamos para vocês, ou seja, essa tarefa de combater, né, essa ideia das penas eternas, será fácil, considerando-se que até mesmo as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitam se pronunciar formalmente a respeito. Nem os concílios, o que é o concílio? O concílio é aquela reunião lá dos bispos, né, dos cardeais, enfim, da alta cúpula da igreja para decidir os atos de fé, né? Então, nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. O que esse espírito está dizendo é que nem os fundadores da igreja eles se manifestam abertamente, formalmente, sobre essa questão da punição eterna. Se, de acordo com os próprios evangelistas, ou seja, os apóstolos que escreveram o evangelho, né, e tomando ao pé da letra as palavras simbólicas do Cristo, ele ameaçou os culpados, ou seja, de acordo com os próprios evangelistas, e mesmo levando ao pé da letra as palavras simbólicas do Cristo,
Se mesmo assim ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, um fogo eterno, não existe nada absolutamente em suas palavras que provem que ele os tenha condenado eternamente. Então ele quer dizer assim, ó, mesmo que ele tenha usado a ideia de um fogo que não se apaga, ele nunca falou que essa punição ia durar para sempre. Ele falou que era um fogo que não se apaga, não falou que era um negócio que ia durar para sempre e não ia acabar. Pobres ovelhas desgarradas, aprendam a se aproximar de vocês o bom pastor, que longe de querer banir vocês para sempre de sua presença, vem pessoalmente ao seu encontro para os reconduzir ao rebanho. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltem para a morada paterna. Ou seja, deixem de se afastar de Deus, voltem para Deus, ele fala. O Pai estende para vocês os braços e está sempre pronto para festejar o seu regresso ao seio da família. Quem assina essa resposta é um espírito chamado Lamenés. O Lamené. Esse Lamené ele era um teólogo, né, um padre cristão, um teólogo do final do século XVIII, uns 50, 70 anos antes do Kardec escrever o livro. Então era um filósofo religioso importante também. Aí vamos para a terceira resposta. Guerras de palavras. Guerras de palavras. Vocês já não derramaram sangue suficiente? Será que é preciso reacender as fogueiras? Vocês discutem sobre palavras, eternidade de penas, eternidade dos castigos. Vocês ignoram, então, que o que hoje vocês entendem por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam? O teólogo que consultar as fontes lá descobrirá, como todos vocês, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra o mesmo significado que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por pena sem fim, penas irremissíveis, ou seja, coisa que não dá para redimir, que não tem como acabar, que não tem como apagar, né? Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos também existirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Haverá um dia em que todos os homens, pelo arrependimento, vestirão a túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. É verdade que a razão humana de vocês é limitada. Porém, assim como ela é hoje, ela já é uma dádiva de Deus. E com o auxílio dessa razão, não há um único homem de boa fé que devesse compreender de outra forma a eternidade dos castigos. Ou seja, quer dizer assim, né? Mesmo com a nossa razão limitada, a gente deveria ser capaz de entender, se a gente tiver boa vontade, que não tem como o castigo ser eterno, né? Que não tem lógica na justiça de Deus que o castigo seja eterno. Aí ele continua. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar de Deus o mais magnífico dos seus atributos, o poder supremo, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, não mergulhem mais os seus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chorem, esperem, resgatem e refugiem-se na ideia de um Deus que é, por natureza, bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Essa resposta é assinada pelo espírito de Platão, o famosíssimo, né, filósofo Platão. Tem mais uma resposta aqui ainda. Gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Gravitar para a unidade divina quer dizer é ser atraído até se unir com Deus, né? É no sentido de ser arrastado, ser levado até Deus para se unir com Ele, né? Então esse seria o objetivo da humanidade. Para atingir esse objetivo, são necessárias 3 coisas.
a justiça, o amor e a ciência, o conhecimento, né? 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade eu digo a vocês que vocês mentem para esses 3 princípios fundamentais, quando comprometem a ideia de Deus ao exagerarem a sua severidade, ou seja, achar que Deus é mais severo do que ele é de fato. Vocês a comprometem duplamente, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que vocês atribuem ao ser infinito. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que a gente exagera, né, a severidade de Deus e que a gente deixa as pessoas acreditarem que elas, o Espírito, né, pode ser mais bondoso, mais clemente, mais manso, mais justo do que o próprio ser infinito que criou tudo. E aí ele continua, né? Ele fala: destruam a própria ideia do inferno, tornando-a ridícula e admissível às crenças de vocês. Assim como para os vossos corações é ridículo, né, e inadmissível o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando o tempo, né, a era das represálias cegas, né, dessas condenações cegas, foi banida para sempre das legislações humanas, é que vocês esperam mantê-la no ideal? Então ele quer dizer assim, agora que vocês já baniram da sua lei esse negócio de matar, sair matando e queimando as pessoas por qualquer coisa, né? Então vocês acabaram com essa ideia absurda de punição, né, da lei humana, agora vocês querem mantê-la nas ideias? É isso que ele está falando. Ele fala, creiam em mim, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo, creiam em mim. Ou vocês aceitam a deixar que acabem nas mãos de vocês todos os seus dogmas, ao invés de ficarem modificando eles, ou então vocês os vivificam, abrindo-os aos bondosos eflúvios que os bons derramam nesse momento sobre eles. Então ele fala assim, olha, ou vocês aceitam acabar com os dogmas de vez, ao invés de querer modificar eles, ou então vocês deem vida a eles, aceitando essas boas ideias que estão vindo agora para vocês. Ele está tentando querer dizer assim, olha, muda de ideia, acredita em mim, a gente está trazendo uma ideia que faz muito mais sentido para vocês. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isso é, perdoável, num século de ferro, num tempo de ignorância, né? Mas no século XIX, que é a época que o livro está sendo escrito, não deixa de ser um fantasma, que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. A ideia do inferno, né? Se vocês persistirem nessa mitologia aterradora, vocês gerarão a incredulidade, que é mãe de toda desorganização social. Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos pela falta da sanção penal, ou seja, da condenação, né? Homens de fé ardente e viva, que vêm na vanguarda do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, ou seja, não para manter essas historinhas, né, que são ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e fortalecer a verdadeira sanção penal, ou seja, a verdadeira condenação que viria de Deus, no caso, né, em formas mais condizentes com os seus costumes, com os seus sentimentos e com as luzes da vossa época. Então, nessas palavras que são todas rebuscadas, que eu estou tentando simplificar até com uma certa dificuldade, porque o texto é bem rebuscado no português, que ele quer dizer assim, olha, a gente simplesmente fazer de conta que a gente faz o que quer porque nada tem consequência, não dá. Ele fala, né? Eu estremeço ao imaginar um mundo onde as pessoas acham que pode fazer o que quer sem consequência.
Ele fala, então, vamos tentar. Ele fala assim, ó, homens de fé, tentem, né, vamos pôr mãos à obra. Não para manter essas ideias ultrapassadas, mas para a gente tentar entender as ideias de uma maneira que é mais própria do nosso tipo de pensamento. Né? Entender que a pena é do tamanho do erro e do tamanho da duração do arrependimento. Né? Do tempo que leva para o arrependimento acontecer. Assim fala, essa ideia faz muito mais sentido num tempo mais esclarecido como o nosso do que era, por exemplo, na Idade Média. É isso que esse espírito está querendo dizer. E ao final vocês vão ver quem é o espírito que está escrevendo essa resposta. A gente parou aqui na questão... Tá. Ele continua. Quem é de fato culpado? É aquele que, por um erro, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, ou seja, pelo exemplo, pela representação do ser humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então ele fala assim, então o culpado é aquele que se desvia, né, do objetivo da criação, que é idealizado por Jesus para nós. O que é o castigo? A consequência natural, que vem do falso movimento, uma soma de dores necessária para tirá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Ele fala assim, para fazer ele perder o gosto pela sua deformidade. Essa é a expressão que ele fala, desgostá-lo da sua deformidade. Então ele fala, o que é o castigo? O castigo é a consequência que é um conjunto de dores, essa consequência que é necessária para fazer o homem perder o gosto por aquilo que faz mal para ele, né, através do sofrimento, para que ele possa abandonar o erro e poder ficar no caminho do que é melhor para ele. O castigo é o aguilhão que excita a alma. O aguilhão é uma espora, né? Uma coisa que você usa para machucar, para cutucar, né? Para fazer alguma coisa. Que nem o cavalo, que a pessoa dá aquela esporada para ele seguir em frente. Então ele é um cutucão que você leva para poder seguir o caminho que tem que seguir. Então o castigo ele é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Quer dizer, o castigo ele é um estímulo para você ir para o lado certo, né? O objetivo dele é unicamente a gente se reabilitar, a gente voltar para o lado certo, né? Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar a ele toda a razão de ser. Em verdade vos digo, deixem de comparar na sua eternidade o bem, que é a essência do Criador, com o mal, que é a essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Ele está falando que a gente compara o bem, que é eterno, com o mal, que é uma coisa temporária. Ele fala, parem de fazer isso, não comparem o bem com o mal, porque o mal é uma coisa temporária, ele é uma ignorância que desaparece. E o bem é a natureza de Deus, ele é uma coisa permanente, né? Aí ele fala, afirmem ao contrário, o abrandamento, ou seja, a suavização gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, ou seja, pelas reencarnações, pelas mudanças, né? E aliando o sentimento à razão, vocês consagrarão a unidade com Deus. E essa última resposta, que é mais complexa na forma de ser, ela é dada pelo apóstolo Paulo, ou seja, por São Paulo, né? Foi o grande apóstolo dos gentios, aí, que é o apóstolo que é mais escrito nos Atos dos Apóstolos na Bíblia, né? Bom, então, assim, resumindo, o que ele fala não é mais tempo de a gente ficar se apegando a essas ideias né, já distorcidas e ultrapassadas de uma pena eterna, porque ela não faz sentido nem para a nossa razão, né? Deus, que é muito melhor que nós, não seria capaz de fazer uma coisa mais justa, mais digna, né? Ele fala, é a gente que se desvia do caminho de Deus, e o sofrimento, ele serve para botar a gente no caminho de volta, para fazer a gente olhar e falar, não, eu não quero isso para mim, porque eu sofro, né? Na verdade o sofrimento é a consequência do erro.
Aí, então, quer dizer, eu erro, eu sofro e falo, não é por aqui que eu devo ir, eu tenho que ir para lá. E aí, quando eu vou para outro caminho, eu vivo melhor. Né? Porque Deus nos fez de tal forma para poder fazer o que a gente quisesse. Só que quando a gente não vive da melhor forma, da forma, né, que vai trazer a felicidade para a gente sofre. E aí a gente vai... Esse sofrimento, ele é aquilo que faz a gente voltar para o caminho do bem. Né? E aí ele fala, então não fiquem comparando o bem que é eterno com o mal que é temporário. Se vocês aprenderem a simplesmente comparar as penas com os motivos delas e o arrependimento que precisa, né, para poder se livrar delas, vocês vão de fato aí sim aprender o caminho e garantir o caminho de se unir com Deus. Isso é o resumo do que Paulo tenta dizer nesse texto para a gente, e que nessa forma do português um pouco mais arcaico, um pouco mais rebuscado, fica mais difícil da gente entender, né? E aí, com todas essas respostas dadas por esses espíritos ilustres, né? E aqui é até importante dizer, é muito comum as pessoas falarem assim, mas como é que eu sei que foi esse espírito que veio mesmo? Foi o São Luís, que era um papa, né? Que foi canonizado, foi o Santo Agostinho, foi o filósofo Lamennais, foi o Platão, foi São Paulo que veio dessas respostas. Talvez eles tenham vindo eles mesmos se comunicar naquele momento, talvez eles tenham mandado um espírito que tivesse condições de trazer a mensagem deles para dar aquela resposta, mas o que importa é o conteúdo das respostas, todas elas dizem a mesma coisa, né? Que a gente precisa parar de pensar que o mal, que é uma coisa temporária, transitória, ele é tão forte quanto o bem, que é eterno e que é a natureza de Deus e da felicidade, né? Então, se a gente entender que o bem é uma coisa muito mais forte, muito mais poderosa do que o mal, não vai ter dúvida de que o bem vai levar a gente a sofrer só o que é necessário para poder voltar para ele. No sentido de que, não que o bem faça a gente sofrer, mas o bem é o caminho em que a gente vai se sentir feliz. E que o sofrimento, ele é como se fosse a consequência de a gente sair do trilho. Ele é aquele chacoalhão que a gente leva para voltar para o trilho. Né? É só isso. E aí, depois dessas respostas tão profundas, o Kardec faz um comentário também. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhes forem apresentados de uma forma que a sua razão se recusa a aceitá-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de uma maneira que faça sentido, ele não irá repelir isso. E o Espiritismo lhe dá essa explicação. Então ele fala assim, olha, quando a gente tenta dizer, olha, agir bem nos leva para uma coisa que faz bem para a gente. Agir mal nos leva para uma coisa que faz mal. Mas se a gente falar que o castigo é um castigo que é muito maior do que uma coisa que a gente está fazendo, então o homem fala assim, vê lá, não acredito nisso aí não. Porque que lógica tem? Eu sou morto porque eu olhei feio para alguém? É tipo isso, né? Eu cometi um errozinho pequeno e tem uma pena monstruosa. Isso não tem lógica, não faz sentido nenhum. Eu não acredito num Deus que faz isso. Né? Então, e aí o que ele está falando é isso. Fala assim, então agora se a gente mostrar, não, você olhou feio para alguém, então você vai fazer, olha, a pessoa não gostou da forma como você reagiu com ela. Você ofendeu, olha, aquela pessoa se afastou de você, ou aquela pessoa te ofendeu de volta. E aí você fala, poxa, eu não queria isso para mim. Né? Se agrediu, você pode ser agredido de volta, ou você pode sentir as consequências de ser afastado de alguém que você gostava porque se agrediu. Né? Se as penas fizerem mais sentido de acordo com aquilo que você faz, aí o homem aceita. E ele fala que o Espiritismo traz esse tipo de explicação sobre as penas e os gozos futuros para a gente. Né? Aí continuando. A doutrina da eternidade das penas, ou seja, a crença no inferno, na punição eterna, em sentido absoluto, faz com que o Ser Supremo seja um Deus implacável, um Deus sem dó. Né? Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito magnífico, muito indulgente, e que só quer a felicidade do que o cercam, mas que ao mesmo tempo é vingativo e inflexível em seu rigor e pune com o suplício máximo, ou seja, com o sofrimento máximo, a maior parte de seus súditos, por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo aqueles que falharam porque não a conheciam?
Não haverá uma contradição aí? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Aí o Kardec continua ainda. Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus sabe tudo, já sabia ao criar uma alma que ela iria falhar, ou se ela iria falhar ou não em cada coisa, né? Ela estava, então, desde a sua formação, predestinada à desgraça eterna, se for o caso da pena eterna. Então, quer dizer, Deus já sabia que a criatura ia sofrer, que ela ia errar. E se ele já sabia que ela ia errar, então ele já fez ela, criando ela para cair no buraco, né, para sofrer para sempre? Isso seria possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo fica justificado. Deus sabia, sem dúvida, que ela falharia, mas deu a ela os meios de se instruir pela sua própria experiência e pelas suas próprias falhas. É necessário que ela expie seus erros, ou seja, que ela lide com as consequências dos seus erros, né, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre. E Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Ou seja, né, ela precisa passar pelo sofrimento para se firmar no bem, mas Deus nunca fecha a porta, né, para que ela possa voltar. E faz com que dependa dela, né, que o esforço que ela fizer para conseguir se melhorar, que dependa disso o momento da redenção, o momento do perdão e de se livrar do sofrimento. E aí continua. Isso todo mundo pode compreender. E a lógica mais meticulosa, ou seja, a lógica mais cuidadosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos incrédulos. Aí ele continua ainda. Na linguagem comum, a palavra eterno é muitas vezes usada num sentido figurado, para designar uma coisa que dura muito tempo, cujo fim não se prevê, desde que se saiba muito bem que esse termo existe, que esse fim existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter fim, e de outro que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclisma. A palavra eterno, nesse caso, não quer dizer que é perpétuo, eterno até o infinito. Quando sofremos uma doença de longa duração, dizemos que o nosso mal é eterno. O que há, pois, de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, também se expressem dessa forma? Não nos esqueçamos principalmente que a inferioridade dos espíritos, por não lhes permitir identificar o ponto extremo do caminho, leva-os a acreditar que sofrerão para sempre, o que para eles é uma punição. No mais, a doutrina, a ideia do fogo material, das fornalhas e das torturas, que foram emprestadas do Tártaro, que veio do paganismo, que veio da mitologia, essa ideia do Tártaro, né, do fogo que não acaba, né, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Quer dizer, essa ideia do fogo eterno já não é mais aceita pelos teólogos mesmo, que estudam os textos religiosos e as religiões, né? É somente nas escolas, ou seja, só onde as pessoas começam a aprender essas coisas, que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades reais, por alguns homens que são mais zelosos, no sentido de assim, preocupado com coisinha, do que de verdade instruídos. E assim cometem um erro grave, porque essas imaginações jovens, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. Então ele está falando assim, essa ideia do fogo material, ela veio lá da mitologia, e aí a religião emprestou ela, mas os teólogos hoje já não veem mais desse jeito. Só que na hora de ensinar a religião para as pessoas que na verdade não entendem de verdade essa questão religiosa, acabam botando essa ideia do fogo do inferno na cabeça das pessoas. E aí quando a pessoa começa a entender, né, pela que a lógica não faz sentido, ela pode se tornar um descrente. E porque realmente essa é uma ideia que não cola, né? A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é usada no sentido figurado, que deve ser entendida no significado de fogo moral.
Aqueles que acompanharam, como nós, os eventos da vida e os sofrimentos do além-túmulo, por meio das comunicações espirituais, puderam se convencer de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes, ou seja, são menos importantes, são menos sofridos, são menos intensos, né? Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo a que já nos referimos, e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei que não muda, e não da sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas. Então, gente, essa região aqui, né, esse trecho aqui, ele é praticamente... Ele tenta deixar claro para a gente como que não faz sentido a ideia de ter uma pena eterna, né? O quanto essa ideia é contrária à razão e o quanto essa ideia afasta as pessoas de Deus, da religião, por não fazer sentido. E que esse sentido que o Espiritismo está tentando trazer é um sentido que conversa muito mais com a gente, porque faz muito mais sentido entender que Deus nos pune na medida do nosso erro, do que simplesmente por um erro aí Deus nos condena para sempre, né? Então eu vou encerrar aqui esse nosso episódio, e no próximo episódio a gente vai falar dos últimos temas que estão relacionados com esse capítulo, né? Que é a história da ressurreição da carne e as questões de paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido e o pecado original, para a gente encerrar as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Então, muito obrigado e até lá.